Capítulo 711 Pobres Remer. Ele ativou o pedido de apoio porque acreditava que estava seguro para agir dentro deste fragmento de mundo. Não é uma crença sem fundamento. Ele tem o juramento do primeiro sábio para tranquilizá-lo. Ele também não pode morrer permanentemente nesta competição, então deve estar seguro. Ele recebeu muitas ameaças e temeu por causa delas. Ládia Marie é apenas uma de suas inimigas. Ela pode ser pequena e insignificante, e sua morte aqui pode ser temporária, mas ele se permitirá aproveitá-la. O que é a vida sem os pequenos prazeres? Agora que foi decidido que ele vai esmagá-la. É hora de decidir como ele vai esmagá-la. Ele pode fazer isso sozinho. Ele tem o poder de. Ele ainda não usou muito a chamada de apoio, mas o que já tem é o suficiente para ele no momento. O pedido de apoio o leva a fazer o que pode, mas o faz melhor e com mais força. Ele já era mais poderoso que seus inimigos. Agora que seus grilhões foram removidos, ele os supera em quilômetros. Ele preferiria esmagar seus inimigos sozinho. Ele pode fazer isso também. Ele é forte o suficiente para fazer isso. Infelizmente, ele não deveria. Se ele quiser completar a imagem pública que começou a construir com aquele discurso, não deve conquistar a vitória sozinho. Ele não pode massacrar a oposição sozinho. Será outra calamidade do filho do avião novamente. Ele tem que se ater à narrativa. Se ele destruir seus inimigos com um grupo ao seu lado, então será apenas uma batalha pela vitória, e mostrará que aqueles que estão do seu lado conseguirão essa vitória. Além disso, ninguém poderá culpá-lo sozinho pela calamidade. Não foi ele quem instigou a briga e não matou todo mundo sozinho. Eu odeio isso. Eu removi um grilhão, mas estou sendo preso por outro. Ele pensou para si mesmo. Ele odeia fazer as coisas dessa maneira, mas é a opção lógica se quiser criar uma imagem pública favorável. O impulso de seu título quebrou as algemas da supressão do fragmento do mundo sobre ele, mas a necessidade de uma boa imagem o algemou novamente. Ládia Maria estava certa. Seu poder vem do povo, então ele precisa que pensem bem dele. Mas essa necessidade de boa opinião pública o está vinculando com regras. Ele tem força para fazer o que quer, mas não pode fazer o que quer fazer como quer fazer. Então, devo ligar para todos? Perguntou-lhe Salvini. Ele respondeu secamente. Sim. Seja rápido. Vou mostrar a vocês como pisar em seus inimigos. Claro, chefe. Ela cumprimentou e foi chamar seus tenentes. Ele olhou para seus inimigos enquanto esperava. Acho que você deveria dar uma olhada. Jogada inteligente. Ele comentou quando viu a nova posição de Ládia Marie. Ládia Marie não é muito lutadora, então ela se retirou para o fundo de seu exército. Ela se cercou de camadas e camadas de pessoas. Ele terá que passar por eles se quiser chegar até ela. É uma jogada inteligente. A morte de um líder será desmoralizante para o exército, assim como cortar a cabeça de uma cobra tornará a cobra quase inofensiva e a caminho da morte. Para ser justo, Ládia Marie não é exatamente uma cobra. Ela pode ser esperta, mas não é uma conspiradora tão boa quanto Salvini. Ela sabia segredos e algumas coisas sobre ele e usou isso para planejar, mas não planejou todos os resultados. Ela não tem a visão que Salvini tem e a riqueza de informações que ele tem. Ládia Marie não é do tipo que gasta mais de 90 horas criando algumas folhas de papel com coisas diferentes escritas nelas para diferentes cenários, para que pareça que ela pode prever o resultado de uma conversa e simultaneamente usá-la para ocultar informações sobre si mesma. Ela carece de subterfúgios em seus planos e de criatividade para criar planos dentro de planos. Ele desmontou o esquema dela e não encontrou nada por baixo dele. Ela parece ser alguém que realmente o odeia. Ela nem planeja ganhar nada indo contra ele. Seu motivo é ódio puro e não diluído. Foi decepcionante para ele de certa forma, mas também revigorante. É bom saber que pessoas como Salvini e os sábios são raras. Ládia Marie também está olhando para ele e inspecionando seu exército, assim como ele está inspecionando o dela. Seus olhos se encontraram ao longe. Ele sorriu para ela. Seu sorriso a fez estremecer e desviar os olhos. Mesmo agora, ela ainda está planejando. É uma pena que ela esteja fazendo isso mal. Ele pode vê-la colocando as coisas no lugar em segundo plano, apesar de parecer que ela não está fazendo nada. Ela sabe que a vitória dele está gravada em pedra, então ela está tentando manchar a vitória dele. Está tudo errado. Um bom planejador não estará fazendo esquemas agora. Todos os esquemas deveriam ter sido feitos antes deste encontro. Todas as cartas deveriam ter sido jogadas e todos os dominós deveriam ter sido colocados. As coisas devem estar se encaixando agora. Mas, em vez disso, ela está tentando tirar o melhor proveito da situação atual. Está tudo errado porque ela não deveria estar lutando pelo melhor. Deve ser esperado. Deve ser inevitável. Ele sabe o que ela está fazendo, mas não se importa neste momento. Seu pequeno esquema não importa. O resultado está definido. Sua derrota é certa. Ela está apenas tentando vesti-lo bem para torná-lo bonito. Ela está tentando roubá-lo de uma vitória perfeita.
Quanto a ele, vitória é vitória. Ele pode decidir frustrar o esquema dela, mas o custo de tentar obter uma vitória perfeita é demais para ele se importar. Uma vitória perfeita não vale a pena, então, ele não vai se preocupar com uma vitória perfeita. Ele não é uma pessoa exigente. Uma vitória esmagadora terá que bastar. Capítulo 712 Solte os cães de guerra. Estamos todos prontos. Salvini voltou logo depois. Todos os seus tenentes o cercaram. Agora seria um ótimo momento para envergonhá-lo. Seus tenentes virando-se contra ele na frente de todos será um show e tanto. Felizmente, o juramento não permitirá que isso aconteça. Esse tipo de traição flagrante não pode acontecer. O juramento não obscureceu seu julgamento ou lhe deu falsa confiança. Seu juramento garante falsa lealdade e nada mais. Ele ainda está à procura de uma traição e tem feito isso sem parar desde que o conheceram. Ele é altamente suspeito, mas agiu com a confiança de quem não pode ser traído. Por enquanto, eles estão do lado dele. Seus tenentes vieram com seus grupos que liderariam as outras tropas na batalha. Eles somam quase 2 milhões em número. Bom, ele disse enquanto os examinava. Ele começou a se dirigir ao seu lado. A batalha vai começar em breve. Ele apontou para seus inimigos. Temos que enfrentá-los. Diga-me, o que você vê? Um de seus tenentes atendeu. Inimigos. Muitos mais deram suas respostas. Obstáculos. Guerreiros. Muitas respostas foram dadas por suas ansiosas tropas. Então o silêncio voltou quando ele levantou a mão. Você está bem. Sua voz ressoou com extrema confiança. Isso acendeu a confiança dentro de todos eles. Todos eles já têm um pouco de confiança dentro deles. É a diferença entre os dois exércitos. Seus soldados não estão aqui por um motivo nobre, nem estão lutando por uma causa nobre. Eles estão lutando pela vitória e têm a confiança dentro de si de que irão alcançá-la. Portanto, suas palavras tornaram a vitória deles algo natural. Também acendeu aquela pouca confiança neles. Seus inimigos, por outro lado, não têm nenhuma confiança. Eles estão lutando contra um adversário avassalador, então não acreditam que vão vencer. Eles estão cheios de medo e esperam por um milagre. Ele apontou para seus inimigos e disse a seus soldados: eles serão derrotados por vocês. Ele deixou isso afundar antes de continuar. Por que eles serão derrotados por você? Porque você está lutando do meu lado. Porque você está lutando do lado da vitória. A vitória não é uma questão aqui. A vitória é certa para nós. A questão é: que tipo de vitória você alcançará? Você vai quebrar a carne deles. Ele perguntou a eles. Seus soldados rugiram em afirmação. Sim. Acho que você deveria dar uma olhada. Ele perguntou novamente: você vai quebrar os ossos deles? Eles rugiram: sim. Ele rugiu também: você vai cortá-los e derramar suas entranhas? Eles rugiram sua resposta: sim. Você aceitará seus corpos quebrados como recompensa. Eles iam e vinham, rugindo sobre como iriam derrotar seus inimigos. Ele abanou aquela confiança inflamada em sede de sangue. Todos eles têm confiança porque estão do lado dele. Eles podem perder. Não. Eles sabem disso, e seus inimigos também. Agora eles só precisam trabalhar para reivindicar a vitória que desejam. Siga-me então, e eu vou oferecer a você seus corpos quebrados como recompensas. Você vai se juntar a mim neste banquete de sangue e carne. Ele perguntou a eles. Sim. Eles rugiram ainda mais alto. Seu rugido ressoou pelo campo de batalha e causou arrepios na espinha de seus inimigos. Se aqueles tolos não sabiam antes que fizeram a escolha errada, agora eles sabem com certeza. Agora eles sabem que sua derrota é certa. O medo começou a rastejar das profundezas de suas mentes para seus corpos. Então Soveric apontou para eles e ordenou a seu exército com um grande grito: peguê-los. Ele liderou pelo exemplo, sendo o primeiro a se mover. Ele voou lentamente acima de seu exército em vez de disparar direto para o inimigo para que eles pudessem acompanhá-lo. Seus tenentes o seguiram de perto enquanto o resto dos soldados saiu correndo atrás deles. Eles avançaram como bestas sanguinárias desejando sangue e carne. Soveric atiçou as chamas da confiança em um desejo de violência. Eles não querem mais apenas a vitória. Eles querem quebrar e brincar com seus inimigos. Eles querem lutar e se divertir lutando. Esta batalha não será uma luta. Será um massacre. Seus soldados são como cães de guerra. Ele alimentou a raiva deles. Então ele os lançou sobre seus inimigos. Ele soltou os cães de guerra. O campo de batalha tornou-se caótico antes mesmo de os dois lados se encontrarem. O lado de lá de Amari começou a se separar antes do início da luta real. O moral de suas tropas está muito baixo, então a visão de seus inimigos lutando contra eles de maneira imponente fez muitos deles desertores. Quanto ao lado de Soveric, eles começaram a lutar entre si. Lá de Amari plantou traidores ao seu lado. Eles levantaram a cabeça na esperança de interromper o ímpeto de seu lado. Mesmo que ele vença esta batalha, nada mudará o fato de que suas tropas não são unânimes.
Seus odiadores podem dizer que é sua culpa não promover a cooperação entre seus soldados e que ele não está apartamento para liderar. Ele não se importa com isso. Ele está liderando uma multidão, não um exército. Uma multidão não está organizada, mas ele ainda os levará à vitória. Ele mostrará a seus odiadores o que o torna apartamento para liderar. Ele não voltou atrás ou se dirigiu ao caos atrás dele. Ele continuou avançando em direção aos inimigos para derrubá-los. Seus tenentes o seguiram, assim como o grosso de seu exército. Eles mantiveram os olhos nele e o seguiram. Ele é o grande líder que os conduzirá à vitória. Eles continuarão a avançar se ele estiver avançando. Seu exército não parou apesar do caos. Ele continuou a avançar, embora com menos ímpeto. Mas isso já é o suficiente para ele. Capítulo 113 Vitória por ação da turba. O moral fraco de seus inimigos quebrou ainda mais quando ele chegou a 1 quilômetro deles. Um campo gravitacional pesado pousou em seus ombros e os deixou de joelhos. O campo gravitacional cobria mais de seus inimigos quanto mais perto ele chegava deles. Essa iniciativa de submissão involuntária começou nas linhas de frente e depois se estendeu ao grosso do exército. Então seus inimigos estavam se ajoelhando em ondas quanto mais perto o Sovereign chegava deles. Essa não é uma postura que deve ser tomada quando você tem um exército correndo em sua direção e pedindo sangue. Os que estavam atrás, que viram os soldados à sua frente ajoelhados, sabiam que algo ruim havia acontecido. Não importa o quão talentoso alguém seja, lutar de joelhos é uma péssima ideia. Ou eles estão fazendo isso de propósito por um motivo estúpido ou porque estão sendo compelidos a fazê-lo, ou podem estar se rendendo. Seja qual for, não é bom que um exército se ajoelhe. Então os que estavam atrás tentaram fugir, mas as pessoas atrás deles que não estão cientes das mudanças os encurralaram. A demora em fugir os condenou. Eles deveriam ter corrido antes da batalha começar. Foi quando eles puderam, porque agora é tarde demais para eles. Sovereign se aproximou e mais de seus inimigos experimentaram como era ter uma força de milhares de toneladas sobre seus ombros. Não é o peso do mundo, então eles não foram esmagados. É apenas o peso da péssima decisão de se opor a ele. Eles foram forçados a se ajoelhar, e a onda de ajoelhamento continuou. As coisas pioraram para seus inimigos quando o lado de Sovereign chegou a 100 metros deles. Essa é a distância necessária para ataques à distância por causa da supressão do sentido divino. Ele ordenou a seus ansiosos soldados: ataquem. Ataques à distância voaram de seus soldados em direção ao lado oposto. Foi realizado com entusiasmo e em grandes quantidades. Seus inimigos, por outro lado, não responderam da mesma forma. Parece que estão preocupados com outra coisa. Eles estavam de joelhos, lutando para se mover. Parecia que eles não estavam levando a batalha a sério. Eles pagaram por sua negligência em breve. Os feitiços de seu soldado e ataques físicos à distância pousaram facilmente sobre eles, o que levou à dizimação em massa de seus inimigos. Ele liderou seus soldados para destruir seus inimigos. Ele mesmo não fez muito. Ele apenas ficou à frente de suas tropas e preparou seus inimigos com seu campo de gravidade para o massacre que ocorreu. Foi realmente um massacre. Um festival de matança, se preferir. Eles estavam de joelhos enquanto os feitiços os bombardeavam. Aqueles que felizmente sobreviveram recuperaram o controle de seus corpos para se mover depois que Sovereign passou por eles, mas eles eram muito fracos e poucos para lutar contra a fera voraz que o seguia. Sua promessa foi cumprida. Foi uma festa de sangue e carne, com seu lado se empanturrando de violência. Agora ninguém pode culpar tudo isso apenas nele. Ele pode até dizer que estava apenas dando um passeio, e não estaria errado sobre isso. Ele não fez nada digno de nota além de seu ataque a Ladiamari. Ele não a matou. Matá-la será muito fácil. Ela tentou se matar, no entanto. Infelizmente para ela, a gravidade às vezes é chamada de vadia por um motivo. Um fardo concentrado de uma grande dose de gravidade a tornava incapaz de se mover 1 centímetro. Ele a capturou e cortou partes de seu corpo repetidas vezes depois que sararam. Ele não a machucou muito. Ele a machucou apenas o suficiente para mantê-la perto de perder a consciência por causa da dor. A marca dela não foi ativada, então ele poderia continuar sua ministração de dor sem interrupção. Acho que você deveria dar uma olhada. O que você tem para dizer para você mesmo? Ele perguntou a ela depois de remover todos os 4 membros e parte de seu torso. Ela não vacilou quando ele a cortou com sua lâmina, e ela permaneceu em silêncio até agora. Ela está deitada no chão com a gravidade pressionando-a. Suas feridas não estão sangrando. Seu corpo é como uma estrutura feita de peças de quebra-cabeça, então seus ferimentos parecem que uma parte dela foi arrancada. Essas porções estão se restaurando peça por peça enquanto ela se regenera. É assim que os corpos de alma funcionam. Sua taxa de regeneração é muito rápida. Braços e pernas crescem em tempo real. Ele não usou nenhuma lei para que ela pudesse se regenerar rapidamente. É para que ele possa cortá-la repetidas vezes sem esperar muito. Afinal, ele não está atrás da morte dela.
É o melhor que ele pode fazer nesta situação. As coisas teriam sido melhores se ele tivesse seu novo artefato folheado com ele. Ela certamente gritará quando sua consciência for perfurada e sequestrada por uma coisa não viva. Salvini aproximou-se dele. Ela disse a ele: ela é mais forte do que parece. Ele grunhiu em resposta. A vitória deles não suavizou sua postura em relação a ela. Ele ainda é cauteloso com ela. Lady Amari foi quem respondeu à sua presença. Eu sei um segredo seu. Ela disse a Salvini. Os olhos de Salvini se estreitaram. É assim mesmo. Ela assentiu. Está relacionado com ele, não é? Ela gesticulou com a cabeça para Soverick. Salvini cruzou os braços com confiança. Acho que não sei do que você está falando. Ela, de fato, sabe do que Lady Amari está falando. Ela não pode prever o futuro se estiver relacionado a Soverick, mas pode prever seu humor e reação a algumas coisas. Então ela sabe que é um segredo que não está preocupada em ser divulgado. Ela o reduziu, pois está relacionado a Soverick. Ela disse isso tantas vezes, mas Soverick não acreditou nela. Talvez agora ele acredite se outra pessoa disser. Capítulo 714 Fim do terceiro desafio. Lady Amari zumbou. Você sabe do que estou falando. Me solte agora, ou eu vou dizer. Infelizmente para você, não posso fazer isso. Você é filho do prisioneiro do avião, então não posso libertá-lo. Acredito que você deveria ser punido ainda mais duramente por sua ofensa contra o filho do avião. Salvin disse. Então ela se virou para Soverick. Eu acho que você deveria aumentar a dor de alguma forma. Ela obviamente não está com muita dor, ou ela não estaria tão tagarela. Soverick olhou para Salvini com intenso escrutínio por um tempo antes de responder. Talvez mais tarde. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Ele tem alternado seu olhar entre os dois antes. Ele sabe que há algo acontecendo aqui e gostaria muito de descobrir. Parece que Salvini está tentando esconder algo dele. Então ele observou intensamente a reação de Salvini à sua rejeição para dar uma pista do que estava acontecendo. Salvin deu de ombros. Como quiser. Lady Amari sorriu. Eu sei que você está fingindo não se importar. Vou contar o seu segredo de qualquer maneira. Você ama o filho do avião. Lady Amari pode dizer que Salvini está fingindo, mas ela não sabe o que está fingindo. Então ela contou o segredo que sabia e esperava ver algo interessante. Nada aconteceu. Salvin não mudou ou reagiu, e Soverick continuou a olhar entre os dois, tentando decifrar o jogo oculto que esses dois jogavam contra ele. Ele sabe que Lady Amari pode ver segredos. Isso não significa que ela esteja falando a verdade ou que não esteja tentando enganá-lo. Ele sabe que ela já enganou outras pessoas com ele as verdades antes, então ele deve aceitar tudo o que ela diz com a devida vigilância. Ele finalmente falou: você fala demais. Ele voltou a cortá-la quando não conseguiu descobrir o que estava acontecendo. E não, ele não é paranoico. Ele sabe que algo está errado. Ele começou a sentir assim que o pedido de ajuda foi ativado. A consciência do avião não lhe disse muito, mas deu-lhe o suficiente para intuir que o que ele estava fazendo ajudaria o avião e também que ele estava em perigo. Infelizmente para ele, ele não pode fazer nada com a pouca informação que tem, pelo menos não com Salvini constantemente perseguindo-o e os espíritos da arena sempre atentos a tudo o que ele está fazendo na arena. Ele não conhece seus inimigos e seus amigos, então deve ter cuidado. Por enquanto, ele vai torturar o líder da rebelião contra ele. Ele não estava gostando de torturá-la. Na verdade, ele achou demorado, mas teve que fazer para servir de alerta aos outros. Todo o avião está assistindo agora, e ele quer que eles saibam as consequências de agir contra ele. Se eles acham que matá-los é um pecado, então devem se preparar para mais, porque a tortura não está além dele. O terceiro desafio terminou com essa nota. Lady Amari não fez um som durante todo o calvário. Ele cortou os membros dela mesmo quando suas tropas cercaram o último de seu exército. Sua reação ao tratamento é louvável. Ela se encolhia sempre que a lâmina dele cortava seu corpo magro e fraco, mas não chorou. Acho que você deveria dar uma olhada. Ela pode estar tentando minar a gravidade do que está passando, ou pode estar tentando se mostrar inquebrantável e sem remorsos. Ele não se importa. O que importa é que os outros se perguntem se podem passar pelo que ela está passando sem chorar. O fim do terceiro desafio foi sua salvação. O mundo ao seu redor escureceu e desapareceu. Os competidores foram novamente teletransportados contra sua vontade. Para muita gente, o fim da competição não poderia ter chegado antes. Soverick ficou feliz quando acabou. Ele conseguiu a última chave para criar a vulnerabilidade de que precisava para quebrar o núcleo assim que o terceiro desafio terminasse. Para outros, o terceiro desafio foi muito curto. Uma das pessoas que gemeu quando o terceiro desafio terminou foi Gilhaster. Dois valentões o cercaram e o impediram de escapar. Um deles tinha uma nuvem de armas fantasmas que o cercava. Ele não podia escapar, então teve que entretê-los com violência física. Você esperaria que isso fosse uma coisa ruim, mas não foi.
Eles se revezaram para espancá-lo, e ele lutou com tudo o que tinha, exceto por suas habilidades divinas. Seus valentões também não usavam suas habilidades divinas. Eles queriam deixar a luta durar, então o desafiaram para uma briga, e ele aceitou o desafio. Eles lutaram por muito tempo. Então eles se tornaram amigos. Algo sobre a personalidade direta de Gilhaster e seu ódio por Soverit os cativou. Eles passaram o resto do tempo conversando até o terceiro desafio terminar. O final do terceiro desafio interrompeu a discussão agradável, então Gilhaster reclamou ao ser teletransportado. Eu vi dos co-administradores. O deus do mundo serpentino bufou e zumbou, está na hora de seu lado terminar. Achei que ficaria aqui para sempre. Seu lado estava adiantado apenas algumas horas. Eles não estavam tão adiantados. O primeiro sábio argumentou. Tanto faz. Meu ponto ainda está de pé. Meu lado terminou primeiro enquanto o seu terminou por último. Foi a vez do sábio bufar. Isso não prova que seu lado vai vencer. Só prova que seu lado é preguiçoso. Os dois não se olharam enquanto jogavam socos um no outro. Eles têm feito isso recentemente, e geralmente, o primeiro sábio ganha a troca. Mas a vitória foi para o deus do mundo serpentino nesta rodada de troca. É um ponto inegável que o lado do deus do mundo serpentino terminou o terceiro desafio e está pronto para o quarto desafio a horas. É devido a uma vantagem que eles têm sobre os macacos sábios de batalha. Capítulo 715 Unidade e Força. Os macacos sábios de batalha acabaram de terminar o terceiro desafio, enquanto o outro lado terminou há algum tempo. É porque o outro lado conseguiu terminar o segundo desafio rapidamente. O desafio para o último homem de pé não causou muita divisão entre eles. Os competidores normais se mataram de graça para todos, e o último se sacrificou por seu modelo. Então os modelos se tornaram o último homem de pé sem nenhum esforço. Eles eram preguiçosos, mas também eram eficientes. A sociedade deles é unida dessa maneira. Eles são uma sociedade com uma hierarquia estrita e claramente definida. Os modelos sempre vêm em primeiro lugar e sempre levam o melhor. Por sua vez, os modelos sempre protegem os membros de sua sociedade. É o fundamento básico de sua sociedade. Esse tipo de estratificação privilegiada da sociedade geralmente causa conflitos em algumas sociedades, mas funciona para uni-las. Os exemplares nascem especiais e sua habilidade divina funciona para unir sua raça, então sua raça é muito unida. Paragons também precisam que sua sociedade prospere. Afinal, quanto melhor é a sociedade deles, mais fortes são os modelos. Eles são muito parecidos com Sovereign nesse sentido. Ambos ganham poder das pessoas de seu plano. Os macacos sábios de batalha, por outro lado, não estão unidos. Cada um deve lutar pelo que quer ou pelo que acredita que merece. Tudo está em jogo na sociedade deles. Se você quer algo, então você deve tomá-lo. A hierarquia é determinada pela força. Salvo achava que merecia a coroa divina, apesar de haver um filho do plano competindo por ela. Ele não desistiu. Ele até foi desafiar o filho do avião. Salvos não deixou que o prestígio e o título o impedissem de tentar pegar o que queria. A força era para determinar quem merecia a coroa divina. A força reina suprema com o outro lado também. É que os modelos nascem especiais. Os exemplares crescerão e se tornarão fortes, e os não exemplares nunca poderão alcançá-los. Paragons são como deuses para as víboras normais. Eles são respeitados, temidos e adorados. O arranjo da hierarquia social garante que não haja dissidência em sua sociedade. Há conflito, mas é rapidamente resolvido pela vontade do povo. Pode-se dizer que os modelos são os ideais das pessoas comuns que receberam a vida. Então eles são um povo unido. As pessoas comuns certamente não lutarão contra seus modelos. Eles também não ganharão, mesmo que o façam. A maioria dos conflitos em sua sociedade é entre modelos. Modelos não competem com pessoas normais. Eles competem entre si. Seu conflito também é resolvido rapidamente com uma luta até a morte. O modelo mais fraco é morto e absorvido pelo modelo mais forte. Todo o poder na sociedade é ficho. É porque sua população é finita. Quanto menor o número de modelos, mais forte é cada modelo. Eles não precisam espalhar muito o poder de sua sociedade. Portanto, não é bom que existam apenas 9 exemplares entre os 3 milhões de Vipers que se classificaram para o quarto desafio. Isso significa que cada modelo terá em média 300 mil pessoas normais como ancoras. Acho que você deveria dar uma olhada. Isso não é muito para um modelo nesta época e época. Esse tipo de número teria sido considerado um pouco exagerado na era dos transcendentes, quando os paradigmas ainda eram poucos. Mas os Vipers aumentaram em quantidade e qualidade em seu plano desde aquela época. As coisas teriam sido piores para os macacos sábios de batalha se o primeiro sábio não tivesse colocado um limite no número de pessoas que poderiam participar do quarto desafio. Se a vaga para participação fosse aberta e ilimitada, os modelos teriam convocado todos que atendessem aos seus requisitos.
Eles têm uma grande população porque não enviam seus transcendentes à Torre do Céu para participação obrigatória. Os modelos Viper valorizam a vida de seu povo. Cada um deles é importante para os modelos. Seu povo é a base de seus poderes, então eles encorajam a reprodução, não abatendo como os macacos sábios de batalha fazem. Portanto, a raça Viper é muito grande no entanto, os modelos têm controle rígido sobre eles. Eles podem ter 100 milhões de participantes na competição, em vez de apenas 3 milhões, se permitido. Eles teriam vencido a competição dessa maneira. Mesmo assim, a unidade que eles têm é admirável. Não é motivo de escárnio. Eles não tentariam sabotar seus modelos, cujo dever é protegê-los. Enquanto isso, macacos sábios de batalha lutam entre si o tempo todo. Eles até planejam e brigam com o protetor do avião. Somente o conselho racial pode ordenar as forças do avião. Eles certamente teriam se comportado melhor e ajudado Soverik em vez de antagonizá-lo se o primeiro sábio tivesse contado a eles, mas o sábio não tinha permissão para fazer isso. O sábio não teve permissão nem para contar aos habitantes do plano Virut sobre o inimigo que eles enfrentariam na competição. Isso certamente teria estimulado todo o avião a entrar em ação. Mas não conseguiu, então o interesse inicial pela competição foi muito baixo. Muitos não pensaram muito na competição. Só quem se importava com o terreno ao redor da torre de provas se importava com a competição. Os ricos e poderosos combatentes do avião certamente não se importam com isso. Eles têm energia de origem em suas cidades, então preferem cultivar do que lutar por algo que não precisam. O Conselho Racial tentou cortejar as pessoas do plano Virut com todos os tipos de regalias para que participassem da competição. É a principal razão pela qual eles decidiram endossar o Unified Scale Index como um substituto para o julgamento do céu. O Conselho Racial até fez com que não houvesse nenhuma morte na competição. Eles fizeram disso uma alternativa segura para o julgamento do céu. O objetivo era deixar as pessoas com menos medo, para que participassem da competição e lutassem pelos macacos sábios de batalha. Capítulo 716 A linhagem do olho do sábio ataca novamente. Indivíduos sensíveis devem ter percebido o suficiente até então que a competição é muito importante para o Conselho Racial. Porque eles trocariam uma antiga tradição de sua raça por uma simples competição. Infelizmente, ainda não foi o suficiente. Se a intenção de Soverik de participar da competição não fosse anunciada, o número de participantes não chegaria a 1 milhão. A notoriedade e popularidade de Soverik atraíram um maior número de participantes para a competição. A própria presença de Soverik era necessária para atrair pessoas. Mesmo assim, eles vieram para conspirar contra ele e espancá-lo, não para apoiá-lo como os Vipers apoiaram seus modelos. Tudo culminou naquela batalha final do terceiro desafio. O deus do mundo serpentino também não disse a seu povo sobre quem seriam seus inimigos ou o propósito da competição, mas ele não precisava. Ele chamou a competição de sessão de treinamento, e os Vipers compareceram apenas pela honra. O primeiro sábio pensou no final do terceiro desafio e não pode deixar de assinar. Tudo terminou com uma boa nota. Eu não poderia ter pedido um resultado melhor. Tenho que agradecer a Salvini de alguma forma. Ela fez o melhor com o que tinha. Esse final é o melhor que ele poderia ter conseguido. As víboras não lutaram entre si. Os modelos pediram apoio e as víboras ao redor deles se uniram à sua causa. Então eles derrubaram sistematicamente os golems. Os modelos lutaram entre si pela coroa divina e pelas outras coroas. Então eles distribuíram o resto para seus subordinados mais notáveis. Era tão simples para eles. Eles passaram o resto do tempo apenas esperando enquanto os macacos sábios da batalha estavam na garganta um do outro. Ainda assim, esse resultado é o melhor que ele pode obter. Soverik mostrou-se forte e uniu uma grande quantidade de macacos sábios de batalha à sua causa. Ele não antagonizou a todos, apesar de ser capaz de fazê-lo. Ele provou seu valor como líder. Agora eles sabem que não importa qual seja a opinião deles sobre ele lhes dará a vitória quando for importante. Isso importará em breve, porque nada menos que a unidade fará se eles derrotarem os Vipers. Salvini foi fundamental para o desenvolvimento desse resultado. Ela se moveu sozinha e permitiu que tudo fluísse bem. O sucesso dela em impedir que Soverik e Salvo se matassem repetidamente o impressionou. E ele nem mesmo ordenou que ela fizesse isso. Ela não sabia nada sobre seu planejamento e esquemas para toda esta competição, mas ela se moveu de acordo com sua vontade. Ela reuniu tenentes para Soverik. Isso não foi para ajudá-lo, como ela afirmou. É fortalecer os macacos sábios de batalha criando mais combatentes com o nível de poder dos imperadores. É óbvio que Soverik não precisa da ajuda deles. Ele poderia ter resolvido o conflito sozinho, então não teria pedido às pessoas para serem seus subordinados. Isso significa que 100 cargos para imperadores teriam sido desperdiçados. Ela sorriu. Isso faz com que 2 de minha linhagem tenham uma mão no destino de Soverik. O filho dos sábios criou a masmorra divina.
O filho do sábio também forneceu informações sobre os arranjos de tropas do deus, o layout da masmorra divina e as regras de sua operação. Isso permitiu que Sovereign se tornasse o filho do avião. Já Salvini garantiu que Sovereign aproveitasse o impulso do título na competição. Se Sovereign estivesse sozinho, ele poderia ter mirado em Amari desde o início. Ele teria pensado em cortar a cabeça da serpente e erradicar o problema antes que ele começasse. Certamente teria atrasado sua aquisição da coroa divina, o que teria levado à sua perda. Acho que você deveria dar uma olhada. Salvos teria adquirido a coroa divina se Sovereign tivesse se atrasado para isso. Mas Salvini interveio. Ela sugeriu uma alternativa que Sovereign tomou. Ele conseguiu a coroa divina e também usou o Call for Support. É matar dois coelhos com uma cajadada só. Não era a primeira vez que ela fazia algo com tanta eficiência na competição, e nem era necessário. Mas o sábio ainda achou divertido como sua mente funciona. Ele acha especialmente engraçado como ela conseguiu distrair Sovereign enquanto fazia isso. Ela o lembra de si mesmo. Não importa o quão cuidadoso ou desconfiado alguém seja do primeiro sábio, eles ainda cairão em sua armadilha. É simplesmente inevitável. O conhecimento de Salvini da situação e suas ações para corrigi-los não é uma violação das regras que ele fez com o deus do mundo serpentino. Ele não disse nada a ela ou insinuou nada. Ela descobriu por conta própria devido à sua linhagem. Não há regra contra o uso de habilidades divinas. Ela pode não saber toda a extensão da situação, já que envolve deuses do mundo, mas ela sabe que eles lutarão contra os Vipers no quarto desafio, então ela trabalhou para conservar sua força e unificá-los contra um inimigo comum. Claro, ela provavelmente tem sua própria agenda. Aqueles da linhagem do primeiro sábio são imprevisíveis assim. Você não pode saber o verdadeiro objetivo deles porque não existe um objetivo verdadeiro. Eles têm várias coisas que desejam alcançar e vários planos interligados para alcançá-los. Então você não pode evitá-los. Ele ficou sóbrio após seu breve momento de diversão. Ele observou como alguns dos competidores que foram mortos no terceiro desafio foram curados e enviados de volta ao avião, enquanto alguns foram curados e enviados para o quarto desafio. Está tudo se encaixando. Ele falou para si próprio. Seus pequenos planos e arranjos culminarão no quarto desafio. O formato do terceiro desafio foi muito influenciado por ele. Os arranjos que ele fez exigiam uma pessoa forte que receberia a coroa e um grupo de outras pessoas que os protegeria. Se eles não se unirem e cooperarem, então os Golans irão pegá-los, ou os outros irão persegui-los pela coroa. O sistema tenente forneceu um meio para essa cooperação. É uma espécie de preparação para o quarto desafio. Você poderia chamá-lo de uma prática de liderança e seguidores. Capítulo 717 Tudo pelo bem do avião. Tudo desde o início da competição foi para o quarto desafio. O anúncio dos feitos no primeiro desafio fez com que as pessoas conhecessem as conquistas dos fortes. As coroas visíveis que os reis designados tinham durante o primeiro desafio foram uma recomendação sutil do primeiro sábio. Diz aos concorrentes quem ele acreditava ser forte. Tudo para que os competidores possam tomar uma decisão informada sobre quem seguir. Quando há um ícone indiscutível, o povo pode usá-lo como um ponto de encontro e se unir. Uma grande parte dessa preparação teria sido destruída pelo conflito de Sovereign e Salvos. Um conflito entre os dois poderia ter saído do controle. As consequências do terceiro desafio são curiosidades sobre como isso afetará a cooperação durante o quarto desafio. Tudo teria culminado em um desastre para o quarto desafio. Os macacos sábios de batalha serão divididos como nunca antes. Suas chances de vitória também cairão abaixo de 50% se eles também tentarem minar um ao outro durante o quarto desafio. O sábio tem que admitir que isso aconteceu porque ele subestimou Sovereign. Ele não se concentrou em Sovereign desde o início. Ele tinha que ter várias opções disponíveis, já que não podia prever as ações de Sovereign. Sovereign foi coagido a participar da competição principalmente para atrair mais competidores dos macacos sábios de batalha e quebrar o núcleo das arenas. Foi até ele mostrar seu valor que o sábio percebeu que era uma opção melhor como líder. Falando de imprevisibilidade. Esse Sovereign é um punhado. O sábio murmurou para si mesmo. Há muitos planos que o sábio colocou em prática. Esta competição tem muitos propósitos. Um deles é se livrar de Sovereign. É um dos planos que o primeiro sábio tinha para Sovereign antes de perceber o valor de Sovereign. O primeiro sábio não mudou de ideia, no entanto. Ele parou de subestimar Sovereign, mas ainda quer substituí-lo como filho do avião. Ladia Mari não é a única que procura removê-lo. Todos que sabem como tirar o título de Sovereign já pensaram várias vezes e ninguém sabe melhor do que o primeiro sábio sobre como remover a conexão entre Sovereign e o avião e enxertá-lo em outro hospedeiro. Salvini não é seu inimigo. Ela só se parece com um porque está cumprindo a vontade dele. Sovereign pode estar consciente do perigo que corre ou alheio a ele. Não importa, já que ele não pode fazer nada a respeito.
Ele já havia perdido no momento em que assumiu aquela marca e se conectou ao pilar que o trouxe à competição. Acho que você deveria dar uma olhada. Soverik estava muito ansioso para participar da competição. Ele queria contemplar a lei da ordem do sábio. O primeiro sábio também estava ansioso para vê-lo participar da competição por vários motivos. Então eles não devem nada um ao outro. O sábio pode levar o título, pois foi seu descendente que o deu a Soverik em primeiro lugar. A única coisa que teria salvado o Soverik seria se ele não ativasse a habilidade do filho do plano dentro do fragmento de mundo. Teria sido difícil para sua conexão ser removida então. Mas Salvini fez questão de usá-lo. Ela desempenhou o papel de ajudante e vilã ao mesmo tempo. Soverik estava cercado por todos os lados por inimigos. Ele não podia nem mesmo confiar em seus aliados. A única coisa em que ele podia confiar era sua força. Isso empurrou Soverik para ativar o impulso de seu título. Soverik trouxe sua conexão com o avião para a arena quando pediu ajuda. Então ele passou a quebrar o núcleo da arena, criando assim uma conexão entre ele e o núcleo. Agora o primeiro sábio tem certeza do sucesso. O próximo passo é encontrar a pessoa que fará o próximo filho do avião. O plano não tinha certeza de funcionar. É um método para remover o título do filho do avião sem matar o atual titular. Isso nunca foi feito antes. O melhor método para conquistar o título é matar Soverik enquanto ele está em seu estado fortalecido após pedir ajuda. Mas o primeiro sábio fez um juramento que fez Soverik se sentir seguro o suficiente para participar da competição. Então o primeiro sábio teve que encontrar outra maneira de tirar o título dele. O sábio prometeu que nenhum mal viria a Soverik dele ou dos outros deuses do mundo durante a competição. Portanto, ele não pode prejudicar Soverik imediatamente, mas há soluções alternativas para essa promessa. Por um lado, Soverik pode causar danos a si mesmo criando uma conexão entre ele e o núcleo de um fragmento de mundo. Isso normalmente não deveria acontecer, a menos que Soverik saia de seu caminho para quebrar o núcleo de uma arena. Então ele pode ter que deixar seu título para trás se de alguma forma for morto durante a competição. Isso será difícil de conseguir, mas o sábio e os descendentes certamente podem encontrar um caminho. O sábio também prometeu que o conselho racial faria o possível para protegê-lo enquanto ele permanecesse filho do plano. Portanto, Soverik pode ser morto quando superar sua utilidade. Então a conexão será dada a um sábio adequado com a visão de usá-la. O fim de Soverik é inevitável porque ele participou desta competição. O sábio pensou sobre isso e decidiu seguir com seu plano para Soverik. Com a saída de Soverik, a era do sábio da batalha vai nascer novamente. O primeiro sábio não odeia Soverik, assim como também não gosta de Soverik. Ele não visa o fim de Soverik por causa de uma vingança ou ódio. Ele está preocupado apenas com o bem-estar do avião, não com Soverik. Ele se preocupa com o avião, então fará o que for melhor para o avião, independentemente dos sentimentos de Soverik sobre isso. Capítulo 718 2 Pelo preço de um. Soverik tem se mostrado talentoso. Mas é alguém de sua linhagem que tem o melhor do plano no coração que deveria ser filho do plano. O primeiro sábio se preocupa com o plano, então seus descendentes também se preocupam com o plano. Eles podem ser confiáveis, ao contrário de Soverik. A capacidade de previsão também fará o melhor uso do título. Será como nos velhos tempos, quando ele era filho do avião. Seus descendentes trarão glória ao plano novamente. Por enquanto, as coisas correrão de acordo com o planejado. Ele só precisa encorajar Soverik a continuar agora que conseguiu acesso ao centro da arena. Ponto de vista de Soverik. O terceiro desafio terminou com ele na posse da coroa divina. O mundo e todos entraram em estágio enquanto os espíritos do mundo preparavam o palco para o desafio final. Enquanto isso, a coroa divina criou uma chave através da marca de seu portador. Essa chave viajou até o núcleo e criou uma vulnerabilidade na defesa do núcleo ao ser aceita. Ele perfurou essa vulnerabilidade e ganhou acesso ao núcleo. Finalmente. Ele disse entusiasmado. Ele mal pode esperar para colocar suas mãos metafóricas no saque que sempre buscou. Ele teve que pular aros para isso. Finalmente é dele, então, ele está muito animado. Sua mente entrou no núcleo imediatamente e ele se viu dentro de um mundo branco. Desta vez, o mundo não está vazio. Também não tem o olho do primeiro sábio. Tem o que ele quer. O que ele quer são vários fios de cores diferentes misturados para formar tecidos. Esses tecidos estão em camadas multidimensionais. Eles constituem o contínuo espaço-tempo do mundo branco. É assim que a luz branca é realmente feita de faixas variadas de luz, o que leva à criação de cores diferentes após serem separadas. Os tecidos são a verdadeira riqueza do core. É o que ele tem desejado. O núcleo também ganhou acesso à sua mente através do canal que ele criou. O espírito da arena pode usar essa oportunidade para atacar sua mente, mas o deixou sozinho sem perturbar sua mente. Ele continuou a pairar em torno do espaço em branco como uma presença raivosa. O núcleo é o espírito, e o espírito é o núcleo.
Então, de certa forma, ele ganhou acesso ao espírito da arena. É compreensível que esteja descontente com ele. Ele ignorou o espírito mal-humorado. Ele não tem medo de um ataque mental. O sábio lhe prometeu proteção. Ele usou sua conexão com o espírito da Arena de 28 para acessar suas conexões com os outros núcleos, a fim de obter sua riqueza de informações. Ele tem se alimentado dos encos da lei da ordem do primeiro sábio. Agora, é hora de festejar com o negócio real. Sua exploração da matriz da lei pode ser comparada ao exame da pegada de um gigante para obter informações sobre o gigante. Claro, ele pode fazer inferências sobre altura e peso, incluindo raça, mas não se compara a ver a verdade com seus próprios olhos, mesmo que seja apenas um pequeno pedaço da verdade. Os núcleos também contêm informações sobre toda a competição, incluindo orientações e calendário. Eles estão conectados entre si e trabalham juntos com base nas instruções para criar as arenas. Então ele encontrou alguns outros núcleos que são totalmente diferentes dos pertencentes ao primeiro sábio. Ele reconheceu sua marca diferente e a lei da ordem que os criou. Isso o fez perceber sua origem. Acho que você deveria dar uma olhada. Isso deve ter sido feito por aquele outro Deus mundial. Isso significa que o sábio e este Deus mundial são responsáveis pelas arenas que abrigam a competição. Ele pensou em compreensão. Ele sentiu uma leve resistência dos núcleos do outro lado da competição ao tentar acessá-los. Eles não o conhecem e não têm motivos para lhe dar acesso aos seus núcleos. Os núcleos que o Deus do mundo serpentino fez se recusaram a compartilhar informações com ele. Ele é um estranho para eles. Então ele exibiu a lei da ordem que tirou do monstro de nível 10 que derrotou no primeiro desafio. A resistência caiu e eles deram a ele acesso aos seus núcleos imediatamente. Essa lei pura que ele assumiu abriu a porta para os núcleos sem a necessidade de chaves ou vulnerabilidades. Agora ele tem acesso a duas leis de ordem diferentes em vez de duas. Ele veio para uma lei de ordem, mas está recebendo duas. Ele não reclamou de jeito nenhum. Ele mergulhou avidamente em suas profundezas e absorveu informações tão rápido quanto sua mente poderia transmiti-las. As leis da ordem são enormes. Afinal, eles são a base de um mundo. Ele precisará de pelo menos um ciclo de origem para obter tudo sobre um único deles, mesmo com a ajuda da Legião-7. Essa é a estimativa mais baixa. Ele não tem tanto tempo. Então é melhor ele fazer uso do que pode agora. Isto é real. Ele se questionou quando a realidade da situação o atingiu, junto com os dados que ele estava absorvendo. Ele deveria estar se concentrando nas instruções básicas, mas foi distraído por algo que viu. Ele obteve acesso a várias informações e dados que os fragmentos mundiais coletaram de cada competidor, mas isso não é tão significativo quanto o conhecimento de que os macacos sábios de batalha estão em uma competição com outra raça. A informação completa do quarto desafio entrou em sua mente quando os fragmentos do mundo contendo os macacos sábios de batalha se juntaram aos que continham os Vipers. Ele foi informado sobre o formato do último desafio. Então era por isso que ele me queria aqui. Ele exclamou. Ele também obteve informações sobre seus oponentes. Ele descobriu o número total e o número de modelos que eles têm. Ele não estava surpreso com a existência de Paragons. Ele sabe sobre eles. Na verdade, um dos clones de Legião é um modelo para outra raça. Portanto, a habilidade de trapaça dos modelos não o surpreendeu. Capítulo 719 Bônus Outro incentivo. Então, o que você acha? O primeiro sábio perguntou a ele. Ele não vacilou devido ao súbito aparecimento do olho dentro do espaço do núcleo. Ele esperava que o primeiro sábio viesse assim que tivesse acesso a ele. O encontro deles sempre acontece quando ele resolve um quebra-cabeça com sucesso. Primeiro, foi o mistério das cartas, depois a vez em que ele quebrou a matriz da lei de sua arena e agora. Eu sei que você tinha um motivo oculto para esta competição, mas ainda estou chocado com as implicações. Você me pediu para vencer a competição. Fazer isso me fará ofender este outro Deus do mundo. Por favor, me diga que esta competição não é séria e que o outro Deus do mundo é tranquilo. Perguntou Sovereign. O primeiro sábio não respondeu. Ele não tem nada a dizer sobre a pergunta de Soveric e não acha que a pergunta seja digna de uma resposta dele. Soveric suspirou resignado. Tudo o que ele sabe aponta para a seriedade desta competição. Esta competição envolve cerca de 100 fragmentos mundiais unidos para encenar uma batalha entre duas raças diferentes. Fragmentos de mundo são muito caros. Os deuses da origem matarão para ter um e, no entanto, 100 deles foram criados com o único propósito desta competição. Os deuses do mundo podem criar fragmentos de mundo. Mas, certamente, não deve ser tão fácil fazer 100. Dois deuses do mundo não vão gastar tanto tempo e recursos em uma competição infundada. Milhões de participantes foram então transportados para as arenas preparadas. As duas raças diferentes que estão competindo também são inimigas juradas. Macacos sábios de batalha conseguiram eliminar completamente os Vipers do plano Virut.
Como se não bastasse a amargura anterior entre as duas raças, eles também envolveram seu filho do plano e seus modelos. O conflito envolve deuses do mundo e está sendo transmitido em ambos os planos para todos os seus habitantes verem. Os deuses do mundo são poderosos, mas não há como eles terem feito tudo isso por capricho ou por diversão. Eles não estão tão entediados. Ele sabe de tudo isso, mas esperava estar errado sobre sua conclusão. Ele esperava que esta competição não fosse muito séria. O silêncio do primeiro sábio acabou com todas as suas esperanças. Tudo bem. Essa é uma pergunta tola, eu suponho. Deixe-me fazer outro pedido estúpido. Por favor, diga-me que não há interesse nisso. O olho riu dele. Você sabe melhor do que isso, Soveric Vilhastorex. Caramba. Ele jurou. Sim, ele sabe melhor do que isso. Se a situação é séria, então deve haver riscos. Mas ele também pode ter esperança. Ele tem que esperar que não haja apostas porque qualquer aposta que envolva o interesse dos deuses do mundo não pode ser simples. Mesmo a menor aposta, que é o respeito e o direito de se gabar, não é simples, considerando que eles são deuses mundiais de duas raças diferentes. Acho que você deveria dar uma olhada. O resultado desta competição envergonhará uma corrida ou outra. Isso é uma raça inteira e um avião inteiro caindo em desgraça. Ele gostaria de ter se envolvido nisso. Os deuses do mundo são inimigos aterrorizantes. E ele fará de um deus mundial seu inimigo, não importa o resultado da competição. Ele terá ofendido o outro deus do mundo se vencer. Pior ainda, ele ofenderá o primeiro sábio se ele perder. Soverit gemeu. Então ele perguntou: por favor, me diga que você não apostou me usando como aposta ou com qualquer coisa relacionada a mim. O primeiro sábio respondeu: você pode ter certeza de que eu não fiz isso. Soverit sentiu alívio. É uma coisa ruim agir contra os interesses de um deus mundial. Pior ainda é ser um dos itens que estão em jogo. Mas agora que tem a certeza de que não faz parte das apostas, quer distanciar-se da concorrência. Ele não pode explicar sua situação para o outro deus do mundo. O único que ele pode convencer é o primeiro sábio. Então ele disse: seu plano de me levar pelo nariz para lutar por você falhou. Tenho certeza de que você não está surpreso. Você provavelmente planejou isso também. Então, o que você vai me oferecer para lutar por você agora? Será uma benção ou ameaça? Ele perguntou ao primeiro sábio. O acordo era que ele participaria da competição pelo apoio do Conselho Racial e que pediria uma coisa ao Deus do mundo se ganhasse. Ele participou da competição e terá o apoio do Conselho Racial como prometido. Vencer a competição é outra coisa completamente diferente. Vencê-lo também é ofender um Deus do mundo. Um desejo não é suficiente para ele agora. Ele preferiria que o primeiro sábio dissesse que não precisa mais vencer. O primeiro sábio respondeu: você está certo. Eu esperava isso. Vou fazer outro pedido para incentivá-lo a vencer esta competição. O sábio não disse que não precisava mais vencer. O sábio aumentou a aposta. O encorajamento anterior era a isca do conhecimento. Soveric experimentou isso durante o primeiro encontro. Ele não conseguiu muito espaço em branco naquela época, mas o que conseguiu já era valioso. Foi quando ele entrou no fragmento de mundo que fez esta arena que ele percebeu a imensa oportunidade que lhe foi dada. Ele primeiro teve que quebrar a matriz da lei, depois o núcleo, para recuperar o acesso ao espaço em branco. O sábio estimou que teria acesso a ela após o quarto desafio. A dificuldade do núcleo foi feita dessa forma. Não era para ser impossível quebrar dentro do período do desafio, ou Soveric nem tentaria. Era para estar ao seu alcance, então ele continuará tentando de tudo para ter acesso a ela. Vencer todos os desafios teria concedido a ele acesso ao núcleo eventualmente, mas Soveric acelerou o processo redirecionando a consciência de alguém como um meio de atacar o núcleo. Agora Soveric conseguiu o que queria e não vê necessidade de ofender um deus mundial apenas para vencer. O sábio tem que incentivá-lo com outra coisa para que ele vença o desafio. É mais um incentivo para vencer. Capítulo 720 O apetite da Legião-7 pelas leis. Soveric considerou a recompensa. Ele é honestamente influenciado. Um pedido de um Deus mundial é muito poderoso. A oportunidade de fazer mais pedidos é uma oferta muito tentadora. Faça 3 pedidos e você terá um acordo, Soveric exigiu mais. O sábio recusou-se a ceder. São apenas 2 e nada mais. Vamos lá. Os pedidos nem são obrigatórios. Não é como se você tivesse que fazer tudo o que eu pedir. Você decide se quer fazer isso. Então faça 3 pedidos. Já é uma fortuna pedir algo a um Deus mundial. Você pode usá-lo para pedir riqueza ou autoridade no conselho racial. Depende de você. Você não consegue mais do que 2 desejos de mim. Ele planeja matar Soveric durante ou após a competição, então pode não importar quantos pedidos ele faça, já que ele não seria capaz de usá-lo, mas o sábio não fará isso. As coisas podem não dar certo e ele não quer testar o destino. Ele prefere se preparar para ambas as eventualidades e não dar um tiro no próprio pé. É por isso que ele não perde.
Ele sempre se preparou para seu próprio fracasso. Tudo bem. 2 pedidos. Posso pedir que você me proteja do outro Deus do mundo? Perguntou Sovereit. Você não precisa fazer isso. Será um desperdício de seu pedido. Eu já prometi a você que o Conselho Racial faria tudo o que pudesse para protegê-lo. O que poderia ser melhor do que isso? O sábio desencorajou Sovereit de fazer o pedido. Se Sovereit fizer o pedido, o sábio será forçado a dizer a ele que seus dias já estão contados. Sovereit já está condenado no momento em que assumiu a lei crua da ordem do Deus do mundo serpentino no primeiro desafio. Ele já foi informado de que a lei da ordem de um Deus do mundo faz parte de sua existência, mas não percebeu todas as implicações. Um Deus do mundo é imortal enquanto sua lei de ordem existir. Isso significa que eles podem ressuscitar de qualquer coisa que eles criarem. Os deuses da origem precisam de sua essência original e fragmentos de alma para ressuscitar, mas tudo o que um Deus do mundo precisa é de um pedaço de papel que eles fizeram. Levará muito tempo e eles precisarão de muita energia para reconstruir seu mundo, mas é possível. Sovereign não engoliu um pedaço de papel que um Deus do mundo fez. Ele fez mais do que isso, então ele merece. Ele certamente morrerá. Não há nada que o sábio possa fazer para protegê-lo além de Sovereign desistir da lei da ordem. Se Sovereign fizer esse pedido, o sábio deverá contar a ele sobre isso. Enquanto Sovereign permanecer ignorante e a competição continuar, o sábio pode manter o que sabe para si mesmo. Sovereign assentiu. Vou manter meus pedidos para mim mesmo por enquanto. Devo esperar para ganhar até fazer os pedidos. Como posso entrar em contato com você quando estiver pronto? Acho que você deveria dar uma olhada. Você pode chamar minha atenção fazendo ping em minha lei de ordem. Serei capaz de ouvi-la de qualquer lugar na matriz de lei do universo vazio. O sábio respondeu. Tudo bem. Te ligo quando tiver decidido. Deseje-me sorte para o último desafio. Boa sorte. O sábio disse e desapareceu. Sovereign voltou sua atenção para a lei da ordem no núcleo. É como o código genético do primeiro sábio. As coisas que ele pode fazer e está fazendo com isso nunca foram feitas antes. Testemunhar tal benção tão claramente é uma oportunidade única na vida. Mesmo um imortal irá apreciá-lo. Os deuses da origem matarão por esta oportunidade de ver como as leis do universo podem ser fundidas em uma lei suprema. Esta lei suprema é forte o suficiente para se tornar independente da matriz da lei e esculpir uma ascensão dela para si. Esta lei é a fundação de um mundo. É também uma solução para muitos problemas. Um dos problemas que resolverá é a fusão das leis de Sovereign. Ao contrário da linhagem do primeiro sábio, que se baseia apenas na lei do destino, sua própria habilidade divina é baseada no espaço, tempo, causalidade e nas leis básicas do mundo. Esses 4 grupos básicos permitiram que seus olhos fossem muito mais versáteis do que os do primeiro sábio, como pode ser visto em seu conjunto de habilidades. Isso também significa que se tornar um titã da lei será muito difícil para ele. A imensa tarefa de fundir suas leis é um empreendimento que pode levá-lo à morte. O primeiro sábio conhece seus olhos e um pouco do que eles podem fazer. Ele também sabe como será difícil fundi-lo. É por isso que ele escolheu sua lei de ordem para atraí-lo. Os dois são compatíveis, pois são da mesma raça com poderes oculares. O pedacinho da lei da ordem que ele conseguiu no primeiro encontro o ajudou a terminar seu conjunto de habilidades antes da competição. Se ele conseguir o suficiente, isso pode ajudá-lo a fundir todas as suas leis em uma. Quanto ao deus do mundo serpentino, Legião-7 está devorando-o o mais rápido que pode. Legião-7 e a lei da ordem do deus do mundo serpentino são muito compatíveis. Legião-7 também é especialista em devorar e assimilar leis, então ele está progredindo mais rápido que Sovereign. Os dois não são os únicos que se beneficiarão das leis da ordem. Toda a legião se beneficiará com isso. Todos eles sabem tudo o que um deles sabe. O conhecimento que ele e Legião-7 adquirem ajudará cada um deles a se tornarem titãs da lei com segurança e eventualmente se tornarem soberanos. Portanto, ele deve estar satisfeito com o que já tem. Mas ele é ganancioso por mais. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.